A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero dividir com vocês mais uma vez uma palavra que está escrita nas palavras sagradas do nosso Senhor, nosso Deus. Eu quero dividir com vocês uma palavra hoje na qual o Senhor nos ensinou como verdadeiramente é a nossa vida e como será a nossa vida. A palavra que nós vamos hoje repartir e vamos compartilhar, ela está aqui em Mateus 26, a partir do versículo 36. Depois eu gostaria que vocês viessem e pudessem também pegar essa palavra e sobre ela colocar os seus olhos e lerem e meditarem nessa palavra, que certamente, se Deus estiver nesse momento querendo falar alguma coisa, Ele vai falar com você, no nome santo de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os seus dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Essa palavra, irmãos, naquilo que vivifica Jesus, naquilo que ele está vivendo, nesse momento, a Bíblia diz que Jesus estava extremamente angustiado. Ele estava extremamente entristecido com o momento da sua vida. Era um dia que ele não poderia deixar passar. Era um dia que ele tinha que enfrentar talvez o seu maior problema, o seu maior problema mesmo. Era um dia que Jesus tinha que fazer algo que, como para nós mesmos acontece, era uma coisa impossível. E muitas vezes em nossa vida, esse dia também não pode passar. Muitas vezes é um dia que nós estamos muito angustiados com ele. Há dias que nós estamos extremamente tristes e precisamos fazer algo. E a gente muitas vezes gostaria, e muitas vezes, quantas são as nossas vezes, que nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, me livra desse momento, Senhor, cuida desse momento. Quantas vezes nós temos que falar alguma coisa para uma pessoa? Quantas vezes nós temos que enfrentar um momento difícil, um momento de doença, um momento que nós temos que pedir perdão para uma pessoa? Muitas vezes nós temos que chegar e mostrar para a pessoa que ela está errada, temos que falar palavras para essa pessoa e a gente não tem coragem de enfrentar esse dia. Mas que você sabe que esse dia não pode ser passado. Esse dia não pode ser um dia que você simplesmente passe por ele e não faça o que você tem que fazer. A Bíblia nos ensina que Jesus, ainda que estivesse dizendo para o seu pai: Pai, se possível passe de mim esse cálice, ele sabia que ele tinha que ter esse dia na vida dele e que ele teria que enfrentar esse dia. Então Jesus, ele recorre aos seus discípulos e diz para os seus discípulos: olha, não durmam. Olha, Pedro, você não dorme. João, você não dorme. Tiago, você não dorme. Não vão dormir. E quando ele volta da sua oração pela primeira vez, ele encontra todos eles dormindo. Ele reclama com Pedro e fala: vigiai, para que a tentação não entre no seu coração. Porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. E muitas vezes é isso, irmão, que acontece conosco. Muitas vezes nas nossas necessidades, nas nossas aflições, nós olhamos para algumas pessoas, esperamos pessoas
nos ajudarem naquele momento da nossa vida. Mas quando nós vamos perceber, as pessoas não estão do nosso lado. As pessoas estão ocupadas com seus próprios problemas, estão fazendo as suas próprias coisas, as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas e não estão mais olhando para você como você gostaria, como você entende que eles deveriam estar olhando. Então, nesse momento, você entende que Jesus ele estava sozinho para enfrentar aquele dia. Um dia que seria terrível, um dia de dor, um dia onde ele seria massacrado, ele seria entristecido, ele seria humilhado, ele seria cuspido, traspassado. Mas não tinha como passar por esse dia sem que se cumprisse tudo aquilo que teria que acontecer. E muitas vezes nossa vida é assim mesmo. Muitas vezes na nossa vida nós temos situações que nós não vamos poder adiá-las. Tem certas coisas que nós vamos ter que enfrentá-las e muitas vezes não vamos enfrentar com ninguém ao nosso lado. Nós vamos enfrentar apenas na nossa confiança em Deus e na vontade que o Senhor tem para nos mostrar que Ele está conosco. Muitas vezes nós vamos ter que entrar no setor da nossa empresa e sabemos que naquele setor, mais uma vez, nós vamos ser humilhados. Nós vamos muitas vezes ter que falar alguma coisa para a nossa família, porque a nossa família está se perdendo. E ali muitas vezes você sabe que você não vai ter o resultado que você quer. Mas você muitas vezes está querendo dizer, não, amanhã eu falo, depois eu falo, não. Há dias que você não pode passar sem que se cumpra na tua vida tudo aquilo que vai ter que acontecer. Em Jesus Cristo nós entendemos essa situação. Em Jesus Cristo nós entendemos que Ele olhou para aquele momento da sua vida e Ele viu que Ele precisava de um conforto, Ele precisava de um descanso, Ele precisava de uma mão amiga, mas Ele olhou para aquela situação toda e ele se viu somente sozinho. Ele disse ao Pai, Pai, seja feita a tua vontade. E nós, em certos momentos da nossa vida, irmãos, nós vamos sentir que nós estamos sozinhos, que não há um abraço para te abraçar, que não há um ombro para você recostar, não há nada a não ser a presença de Deus te dizendo que Ele está contigo e Ele não vai te abandonar. Apenas você, de repente, você vai olhar para a tua Bíblia e você vai encontrar uma palavra que vai dizer para você, olha, fica tranquilo, descansa, porque eu sou contigo. Eu te guardo, eu te sustento. Muitas vezes você vai perceber que os teus amigos não vão mais te ligar, os teus amigos não vão mais cuidar de você. Aqueles que você acreditava tanto que estariam todos os dias da tua vida com você, não vão te olhar. Você vai perceber que você vai estar numa luta e essa luta é tua. Mas confia naquele que deu a luta, mas também deu a vitória na tua batalha. Confia nesse Jesus que nos mostra que há dias que você não pode adiar, que há coisas que você tem que enfrentar para que verdadeiramente aconteça uma vitória. Ainda que seja pela dor, que seja pela tristeza, ainda que seja com as tuas lágrimas, ainda que seja você olhando para a tua volta e não encontrar nada, ainda que você se sinta no pior dos desertos, você tem que crer que o Senhor está contigo. E aquele que começou a boa obra nunca deixará de cumpri-la. Porque ele deu a palavra. Ele deu a palavra que ele disse, esse aqui é meu filho em que me comprasse. Quando ele disse isso sobre Jesus, quando ele estava no dia do batismo de João para batizar Jesus, ele dizia da alegria desse filho que ele estava colocando sobre essa terra. E assim mesmo o Senhor também fala da alegria que ele tem em olhar para você e ver você vencendo as tuas batalhas pela palavra que ele colocou um dia em você, de você crer que ele colocou seus olhos sobre a tua vida e por isso você está feliz por poder suportar todas as coisas em nome de Jesus. Fique em paz e saiba que esse dia que parece muitas vezes
tão ruim é o dia do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.